E aí, pessoal, bora ter aquele papo reto? O episódio de hoje é com o ex-presidente Lula. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Nessa terça-feira, 18 de outubro, Lula esteve no Flow Podcast. A entrevista teve grande repercussão nas redes sociais e bateu recordes, contando com mais de 1,1 milhão de pessoas assistindo em tempo real. Até então, o detentor do recorde era o seu adversário nas urnas e atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que em agosto atingiu mais de 500 mil de visualizações ao vivo. A conversa com Bolsonaro durou mais de 5 horas. Já com Lula, foi pouco mais de 1h30. Entre uma e outra discussão sobre as suas propostas de governo, o candidato do Partido dos Trabalhadores ataca diretamente a oposição e a sua campanha, chama o ex-juiz Sérgio Moro de mentiroso e comete alguns deslizes em falas polêmicas que renderam um prato cheio para a oposição. Sobrou até para o Neymar, que já demonstrou publicamente apoio à reeleição do presidente. Num primeiro momento, Lula fala sobre a sua maior dificuldade nos debates contra Bolsonaro. O problema de debater com o Bolsonaro é que ele é um mentiroso compulsivo. Todo político é mentiroso, Lula. Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Perguntado sobre as últimas eleições, Lula garante. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se fosse você o cara, tu ganhava? Eu ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Lula afirma que ao longo da história, o Brasil sempre esteve submetido ao atraso. Você veja o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência, o último a abolir a escravidão, o último a dar voto para a mulher. Você percebe que eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para o funcionário dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas e viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Porra, esses caras, o aeroporto tá virando uma rodoviária. A regulação da mídia também foi pauta da conversa e Lula faz críticas ao modelo cubano. Quando tu fala em regulação de mídia, tu não tá falando de censura não, né? Não, não tô falando de censura, eu sou inimigo da censura. Entrei na política contra a censura. O que eu quero fazer é o que eu tô dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação, a última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Ninguém quer. Ninguém quer uma rádio que só fala aquilo que interessa ao governo, a televisão que só fala aquilo que interessa ao governo. Ninguém assiste. Ficaria chato pra caramba. O que nós queremos é uma coisa plural, que todo mundo tem direito a participar, que a oposição tenha direito de resposta, que as pessoas ofendidas tenham direito de resposta. É o mínimo. Veja, se você falar uma coisa aqui no teu programa e ofender alguém, e esse alguém ligar para você e falar, ô companheiro, a gente pode ter o direito de resposta, você não vai dar? Geralmente sim. É lógico, tem que dar. Tem que dar uma chance à pessoa provar, Igor. Então é isso que nós queremos. Ao discutir sobre educação, o candidato fala sobre a importância do FIES e do ProUni.
Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento. Não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar conhecimento, como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. Porque a gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem um quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Questionado sobre o apoio de Neymar a Bolsonaro, Lula expressa a sua opinião e comenta. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é aí que ele tá com medo de ver. Caralho. Ele agora obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal, então meu. Sobre o aborto, ele prontamente se posiciona. O Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem pro pai, nem pra mãe, nem pra ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É preciso parar de fetiche. Igor é direto. Pergunta, e Lula é firme em acusações de pedofilia ao presidente. Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Mentira. Foi a grande pauta da conversa. O candidato enfatiza que tem sempre que desmentir a oposição, mas será que deu bons exemplos e foi contra o que defende grande parte do seu eleitorado? Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre e boi não tem. Qualquer mentira não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. E aí, o que você achou? Bora interagir nos comentários? Lembre-se de que é importante sempre pesquisar sobre os temas abordados em fontes confiáveis e tirar as suas próprias conclusões. Deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre ligado no nosso Papo Reto.